Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcel Almeida e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de industrialização, falando sobre os sistemas de produção que são muito importantes para a sua prova. Então, senhores, presta atenção aí que a gente vai passar pelo Taylorismo, pelo Fordismo, pelo Toyotismo e também pelo Volvismo. Com certeza as questões vão pintar aí no seu Enem ou no seu concurso, no que seja, na prova que você está colocando aí, visando como seu objetivo. Pode ter certeza que esses sistemas são citados. Sempre quando se fala de indústria, acaba se colocando os sistemas porque eles modificaram e muito no que tange a produção, transformando em produtividade, mas também mudou a nossa sociedade e é isso que a gente vai analisar, senhores. Então, vem comigo, vamos aprofundar o conteúdo. Segue aí, senhores. Temos aí sistemas de produção e vamos identificar cada um deles, né? Primeiro o Taylorismo, para depois o Fordismo. O que é que a gente precisa primeiro entender sobre o Taylorismo, senhores? Frederick Taylor era um engenheiro, então ele tinha um conhecimento científico, começou a analisar toda a forma de produção para que pudesse criar um método de produtividade, para que pudesse trazer, lógico, ao meio técnico, um meio científico, né, de conhecimento para que esse trabalho pudesse ser alavancado, para que a produção pudesse ser melhorada e aí conseguisse produzir com alto rendimento, né? Então, a forma que a ciência traz para o trabalhador para que essa produção possa se transformar em produtividade, né? Se produza mais em menos tempo. Então, ele traz a ideia da racionalização do trabalho, né? A partição em si, né? E aí, com isso, ele faz o controle dos movimentos e o tempo de execução das tarefas. Senhores, ele começa a ver a ergonomia em si, a adaptação do funcionário ao seu balcão de trabalho pudesse ser o mais funcional possível para que ele perdesse menos tempo na sua produção. Então, por exemplo, você precisa imaginar que é um cara com um cronômetro do lado, um senhor, né, com um cronômetro do lado, marcando cada movimento e percebendo se ele faz o ângulo dessa forma ou ele faz o ângulo de uma outra forma, a depender da sua posição dentro do balcão de trabalho. Se ele percebesse que a ergonomia fizesse com que ele atrasasse o serviço, ele modificava o balcão ao ponto em que houvesse uma interação maior entre o objeto de trabalho e o funcionário, o operador que está trabalhando. Então a gente tem aí na ergonomia o seu principal ganho e a racionalização em si do trabalho. Porque ele fazia com que esse trabalho fosse o mais repetitivo possível e especializado. Então o operário recebia treinamento para isso. E aí você imagine, cada vez mais que você repete aquele serviço, você acaba criando uma memória neuromuscular. Acaba você executando o serviço sem precisar pensar no que fazer. Você já vai no automático fazendo aquela operação, né? Aquela ação para produzir. E aí também ele cria a separação entre o trabalho intelectual e a execução, criando os níveis de hierarquia que nós percebemos hoje nas indústrias. Então o Taylor, ele traz, por exemplo, aquele que executa o serviço e aquele que diz o que tem que ser executado. A gente tem a figura do chefe aí, o chefe observando, acompanhando cada produção, acompanhando o tempo, acompanhando os movimentos e dizendo ao operário o que precisa ser feito. Então essa é a ideia que Taylor tem. O que é que o Ford faz, senhores? Henry Ford. Ele empresário, tem um campo para que pudesse ser inserido toda a racionalização do trabalho que Taylor trouxe, e aí ele pega o método e transforma em um modelo para dentro da sua empresa. E aí alguns criam como a alienação do serviço ou a alienação do trabalho, né? Ao ponto que o funcionário executava um serviço, mas não tinha nem ideia do que se estava produzindo, né? Claro que ele sabia o que estava se produzindo, nesse caso o Ford T, né? O famoso Ford T, mas era porque ele se especializava tanto em um único serviço que as demandas depois ele não conhecia o que deveria ser feito. Então ele se fixava numa criação de uma linha de montagem e ele observa em si que Taylor havia um tempo morto, que era o tempo em que o funcionário estava na bancada e acabava os seus equipamentos, né? As peças que ele precisava montar, e ele precisava se deslocar de lá até o estoque para poder pegar essas peças e continuar a produção. Esse tempo de deslocamento do seu balcão de trabalho até o local onde ficavam as peças é chamado um tempo morto para Ford.
ao tempo em que ele coloca lá, insere as esteiras automáticas para que ela pudesse passar na frente do funcionário e ele executar um único serviço, que é aquilo que a gente vê muito bem claro no filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Ele apertando um único parafuso. Então a pessoa se especializava em apenas uma ação, né? Instalar o farol do carro, do Ford T em si. Ele cria também uma demanda chamada de produção em massa, consumo em massa, estipulando, na verdade, estimulando o consumo em si. E ele consegue observar que os seus funcionários, os seus operários, são potenciais consumidores, mas se estava faltando algo, né? Nessa produção em massa e consumo em massa, ele faz uma produção homogênea, então não tem customização, né? É tanto que ele dizia bem assim, todo mundo pode escolher seu carro, contanto que seja um Ford T preto. Na época, criou-se a cultura que o preto dava mais velocidade ao veículo, né? Você imagina. E chegou ao ponto de 1/3 dos carros vendidos no mundo como um todo serem Ford T. Então, essa produção em massa e consumo em massa gerava, lógico, estoques enormes, carros parados no pátio, e o valor de mercado do consumo, né, o valor de mercado do veículo chegou a $290 à época, um valor acessível nesse aspecto. Só que ele percebeu que as vendas precisavam dar um aumento, né? Isso faz parte da ampliação do mercado que a indústria visualiza, né? E observa nos seus funcionários potenciais consumidores, mas ele precisava adequar essa realidade. E aí na pesquisa o que é que ele faz? Por que você não adquire o meu carro? Ele fala, porque eu não tenho dinheiro para isso. Então ele concede melhorias salariais. E aí o cara faz, pô, e agora você tem um melhor salário, por que você não compra o carro? Ele diz, não, porque se eu for tirar o salário tudo para pagar um carro, o que é que eu vou levar para casa? Ele, não se preocupe, né? Vamos parcelar. Aí, e agora? Vai comprar? Ele, não vou comprar. Eu não tenho tempo para rodar. Então, beleza, vou lhe dar o final de semana, vou lhe dar o domingo para você ter o lazer e passear com sua família com o Ford T. Veja a visão que ele tem, senhores. Ele concede todos esses benefícios visando transformar o seu operário em um potencial consumidor. E aí até hoje nós temos isso, nós temos o parcelamento, nós temos o final de semana, né? Estratégias que ele visualizou nos seus operários, uma forma deles adquirirem o produto do qual ele estava vendendo. E isso, senhores, é a produção, o método de produção, não, o modelo de produção mais implantado e mais importante durante a industrialização clássica, só vindo ser rompido depois com o toyotismo. Vamos passar aí para o próximo, que seria o volvismo, para que você possa ter uma ideia do que é. Senhores, o volvismo ele surge na Suécia, né, entre 70 e 80, durante o mesmo período que o Toyota, com um foco no trabalhador, né? Enquanto o operário era visto por Ford como um potencial consumidor, o volvismo nasce com a alternativa da produção em massa e, lógico, pegar os trabalhadores que estavam insatisfeitos com a produção, com as práticas de produção em massa e fazer com que eles trabalhassem menos repetitivo, né, e com maior conteúdo. Então ele colocasse o seu intelectual, né, tanto que o trabalhador deixa de ser operário para o volvismo e se torna um colaborador, para que, lógico, com motivação ele pudesse trabalhar mais, né? O foco é no trabalhador, porque o trabalho seria diferenciado, seria relevante, né? Então agregava um valor ao final do produto durante o processo de produção. Se a gente for olhar, senhores, é muito da característica nórdica, né? De Suécia, de Finlândia, Noruega, que tem essa característica muito de aproximação de laços, né? De aproximação entre as pessoas. Então criar esse vínculo do operário com a empresa faz com que ele se torne um colaborador e ele produza com maior satisfação. Então essa é a ideia que o volvismo traz, senhores. É tanto que hoje uma das grandes revoluções que a Volvo, né, outra fábrica de automóveis, traz é o cinto de 3 pontos, em que traz uma revolução no que tange ao quesito de segurança para os veículos, e ele não traz a patente, né? Ele deixa disponível para que todos os outros veículos também utilizassem de forma mais segura aí para o seu motorista, né, o seu condutor. E vamos para o último, senhores, que é o toyotismo, senhores. O toyotismo, você precisa ter em mente o pilar do sistema, que é o just in time, né? Produzido na hora. Então, a produção no momento certo, no tempo certo, na quantidade certa, né? Aquilo que é necessário. Isso é o just in time. Por quê? Porque a realidade do Japão, senhores, não é a mesma dos Estados Unidos, não é a mesma de outros países, em que você tem grandes tamanhos, grandes extensões de terra, em que dá para ter um estoque significativo, né? Há uma condição pós-guerra do Japão em limitar o quantitativo de estoque, né? Baixo estoque, então baixo espaço.
E aí ele traz inúmeras informações das quais várias empresas até hoje se mobilizam dessa forma, né? Por exemplo, a produção sob demanda, né? Se são 20 veículos que se tem, são 20 veículos que devem ser produzidos, né? A cada etapa do processo em si produz uma quantidade exata, né? No momento exato. Se a demanda é essa que a gente vai produzir, eliminando dessa forma todos os custos de armazenamento e percebendo durante ao longo de sua produção se vai dar problema ou não naquele veículo. Nós estamos falando de outra empresa automobilística, né? Toyota em si. Então, ao identificar, ele já parava o processo e começava de novo, corrigia o erro. E aí acredita-se que ele chegou a 0% de prejuízo nos problemas, coisa que Ford atingia um quantitativo de 30% daquilo que era produzido sendo danificado. Outra situação que a gente vê, senhores, no que tange ao Toyota, ao toyotismo, é a valorização do fator humano e principalmente o surgimento da qualidade total 5S, né, que é o senso de organização, o senso de utilização, o senso de limpeza, o senso de saúde e o senso de autodisciplina. Se a gente for olhar, senhores, ele só pegou muito do que é da cultura japonesa, né, da cultura oriental em si, e colocou dentro da fábrica, né, porque quem já assistiu algum filme japonês, você percebe que tudo que ele faz como se fosse uma arte, né? Como se fosse uma dança, tem todo um ritual a ser seguido. Ele está pegando essa realidade cultural da sua população e trazendo para dentro da indústria e trazendo um ganho significativo. Quais são as outras coisas que a gente pega aí, senhores? A gente pega o processo de terceirização. Não precisa todas as peças serem produzidas no Japão, pode ser produzidas em outro lugar, onde tem uma demanda de energia, onde tem uma demanda de matéria-prima para produção. Então ele terceiriza e isso gera uma desconcentração industrial. Não precisa a indústria estar focada somente no lugar. Ele pode ser produzido em qualquer outro lugar, senhores, mas vir para uma montagem. Se a gente for pegar aí o aparelho eletrônico, o nosso celular, o avião, a gente tem peças de várias localidades e ele só faz montar em um determinado lugar, e principalmente a pesquisa no mercado, que você pega aí o capital, a pesquisa em si e a tecnologia para que possa interpretar a variação do mercado, para que possa analisar potenciais consumidores, para que possa analisar valor de custo, até porque esse é o tripé da industrialização, senhores, que é reduzir custos, maximizar lucros e ampliar mercado, e é isso que Toyota faz. E se você for analisar, senhores, até hoje a gente tem essa ideia de que o Toyota é um carro que não quebra. Só para você ter uma ideia. Então, toda essa mudança nos traria isso. E principalmente a customização, né? Enquanto Ford enrijecia uma produção homogênea, aqui a gente já tem uma produção customizada. Se a gente fosse colocar a grosso modo, seria você pegar um cardápio de um sanduíche e escolher entre aqueles que já estão lá relacionados. Enquanto o toyotismo é você observar aquilo que está disponível e montar o sanduíche ao seu gosto. Então, senhores, está aí uma produção homogênea, já pronta, Fordismo, enquanto uma produção mais customizada que o toyotismo traz. Tranquilo, senhores? Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilha, deixa o seu like, né? Apoia esse canal, se inscreve, não esquece, senhores. Vamos lá, vamos junto, vamos por mais.